Olá pessoal, tudo bem? Olha, neste vídeo eu queria ficar um pouquinho mais no campo da história, até porque hoje, 31 de março de 2024, completa-se 60 anos em que a ditadura civil-militar foi implantada aqui no Brasil. Tudo começa em 31 de março de 1964, isto é, a implantação. Mas vamos pensar um pouquinho no contexto, né? O que acontecia naquele período que contribuiu para a implantação do regime militar ditatorial aqui no Brasil. É importante saber que nós tivemos aqui no Brasil a intervenção dos Estados Unidos no sistema político naquele período. Os Estados Unidos estavam saindo de uma guerra esta conhecida como Guerra Fria, ou também conhecida como Guerra das Ideologias. De um lado, os Estados Unidos defendendo o capitalismo, do outro lado, a União Soviética defendendo o socialismo. Olha, os Estados Unidos, tanto ele quanto a União Soviética, começaram agora a tentar comprar, né, os países em dinheiro mesmo, dando dinheiro para os seus presidentes e esses presidentes aderissem, para que esses presidentes aderissem os seus regimes. De um lado o socialismo, do outro lado o capitalismo. Os Estados Unidos saíram na frente nesta guerra quando investiam dinheiro nos países para que os países começassem agora a implantar seus regimes capital, né? Então aqui na América, inclusive, praticamente todos os países, ou quase todos os países, aderiram ao regime capital dos Estados Unidos a troco de dinheiro. Tanto aqui quanto na Europa também, alguns países aderiram ao capitalismo. Mas aqui no Brasil, em 1964, o regime que estava sobre digamos assim, no auge, o que estava sendo implantado, era o regime mais social, né? Uma vez que o presidente da época era João Goulart. João Goulart, ele tinha o viés mais social. Mas só e agora? Os Estados Unidos, interessados em implantar aqui no Brasil seus regimes, começaram a fazer o quê? Mandavam dinheiro para o Brasil, mas para o exército brasileiro. O exército brasileiro, comprado pelos Estados Unidos, começavam agora a colocar nas ruas os seus tanques de guerra, né, em interesse em intimidar João Goulart como presidente e tirá-lo do poder. Então mandaram esses tanques, né, para Rio de Janeiro, onde o presidente ficava, e o presidente João Goulart, se vendo ameaçado, se exilou no país que nós conhecemos por Uruguai. Então ele foi para o Uruguai e o exército agora assume o poder, tá? Assume o poder do administrativo brasileiro. E nisso começa a implantar agora os seus regimes, tá? Começa agora a limitar o acesso à informação, então jornalistas começaram a ser perseguidos, oposições também começaram a ser perseguidas, os civis que eram contra essa implantação, né? Até porque ali houve um golpe militar, eles forçaram que Goulart saísse, né? Fosse exilado, para que eles pudessem assumir. Então ali teve toda essa intervenção. E a partir daquele momento, a implantação começou a ser postas, né, em evidências. Então, muitas mortes ocorreram
frutos, vamos pensar assim, da ação dos militares. Mulheres sendo estupradas, jornalistas sendo mortos, e políticos sendo assassinados, e enfim. Esse sistema durou 21 anos. Teve uma queda, e nesta queda eles acharam por bem negociar com o novo governo, né? Uma vez que esse novo governo assinasse uma lei da anistia, perdoando os atos desses malfeitores. Tá? Então, entre eles, muitos políticos que ainda existem, né? Que estão, digamos assim, liberados, estão soltos graças a esta lei da anistia, porém deixaram um marco muito pessimista no Brasil. Por que eu estou trazendo essa história? Porque recentemente nós íamos passando por esse mesmo processo, né? Quase que nós caíamos de novo em um sistema ditatorial, fruto de um presidente, né? Que em parceria, ou pelo menos tentava fazer parceria com os Estados Unidos e dando espaço para a intervenção estadunidense aqui no Brasil, né? Isso recentemente. Por isso eu estou trazendo para que nós estejamos atentos, informados, ligados à história e evitemos, né, de apoiar os defensores da ditadura, defensores da intervenção estadunidense aqui no Brasil, defensores de outros malefícios que nós podemos sofrer. Tá? Aqui é uma dica e desde já agradeço por esse momento de poder passar essa informação para você que irá assistir esse vídeo. Até mais!